Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, quem lembra do filme Presságio, com Nicolas Cage? Um filme muito bom, desses que é raro, né? A grande mídia, principalmente nos filmes mais novos, produzir. É um filme muito bom, quem não assistiu, assista, tá perdendo realmente um filme interessante. E quem assistiu, vale a pena até assistir de novo, por causa do fenômeno que eu vou mostrar pra vocês. Quem acompanha o canal sabe que a ficção imita a realidade. Muitas coisas que eles sabem, que está inclusive em oculto, eles mostram como ficção. Coisas inclusive que eles querem fazer. Infelizmente aí sempre é manipulado e hoje existe apenas uma narrativa diante desses fenômenos. ET, ET, ET. Pronto, a narrativa é essa. Eu não estou dizendo que é impossível disso acontecer, mas eu quero que você que esteja vendo esse vídeo entenda que existem outras possibilidades. Inclusive uma chamada Blue Beam, que faz muito mais sentido. Mas você vê que quando a grande mídia faz matéria sobre esses fenômenos, a narrativa é sempre uma só uma possibilidade. E a gente está aqui para mostrar essas outras, não para dizer a você qual é a correta. Eu não sei qual é a correta. Eu imagino, assim como você. Então eu quero lembrar primeiro esse filme, antes da gente ver o fenômeno, porque se passa com um professor, se eu não me engano, de matemática ou física, uma pessoa muito inteligente, que é o Nicolas Cage no caso, e ele é pai de uma criança que está tendo alguns surtos. A criança de repente entra em transe e começa a escrever números aparentemente aleatórios. Ele é um cara ateu muito inteligente e só acredita no que vê, no que se pode comprovar. De repente, um certo dia, ele coloca esses números num quadro, começa a escrever esses números num quadro e vai vendo que eles parecem indicar alguma coisa, quando ele começa a separar eles. E ele vê que são datas precisas onde aconteceram grandes tragédias. Ele sai pesquisando ali, data 21/10 de tal ano. Aí ele vai olhando ali, aconteceu um acidente terrível. Tem outra sequência numérica que ele não sabe o que é, e depois ele percebe que são coordenadas. Além de estar marcado o dia, a data, né? E a hora que vai acontecer, até as horas está marcada, também tem o lugar onde isso vai acontecer. Todos os do passado, porque tem uma série ali, dos últimos 10 anos, se eu não me engano. Aí ele vai olhando ali, percebendo que todas as datas são precisas. Aí tem umas que ainda não aconteceu. E aí ele vai conferir, ele vai para o lugar, na hora, na data marcada, do jeitinho que está lá nas coordenadas. E aí ele se depara com isso aqui, meu irmão, um avião de fato caindo justamente naquele lugar. Por pouco ele não falece. Aí é óbvio, né, que não tem como o cara continuar sendo ateu diante de uma situação dessa, né, meus irmãos? Percebendo uma coisa dessas. Ele se depara com outra mãe, que também está tendo o mesmo problema com a filha também está escrevendo esses números, e aí eles começam a perceber que aquilo indica algo grandioso, algo que vai acontecer com o mundo, né? Um fenômeno, inclusive, que ele já vinha observado. E aí é quando o filme começa a entrar, meus irmãos, na parte religiosa mesmo, né? Porque no começo, né, na época do Noé, quando Deus ia destruir o mundo com água, e Noé pediu a ele que não fizesse isso, e Deus resolveu atender esse pedido de Noé, se acalmou. Ele fez uma promessa também, que inclusive é o arco-íris. Não acho que aquela bandeira, né, de quem luta pelos aqueles direitos lá, que eu prefiro nem citar aqui, é daquela cor por acaso. Não é uma cor que eles colocaram apenas porque, sei lá, né, mostra todos unidos. Eles botaram porque é a marca da aliança de Deus, né, a primeira aliança que Deus fez com o povo, para que sempre que ele se enfurecesse de novo, um arco-íris ia aparecer, lembrando dessa promessa de nunca mais acabar o mundo com água. Então, segundo as próprias descrições bíblicas, né, apocalípticas, esse mundo agora ele vai acabar com fogo. E se a gente observar a própria tecnologia que foi criada, o perigo das armas nucleares, por exemplo, que criaria justamente isso, né, um inferno literalmente na Terra, as explosões, aquela massa de fogo engolindo tudo, você vê quanto aquilo ali tem razão, quanto aquilo ali é possível na nossa realidade de hoje acontecer exatamente assim. Além, é claro, né, dos perigos externos, meteoro, explosão solares e etc, etc. Tantas coisas que podem acontecer que de fato faria o mundo pegar fogo, literalmente, né? Então, meus irmãos, esse filme, como eu digo para vocês, ele é altamente interessante, ainda mais porque nesse filme ele faz uma mistura de ciência com religião, e a visão dos seres, ela lembra muito Ezequiel. Para quem não lembra de Ezequiel, ele tem essa visão aqui, ó. Você vê que os seres estão em volta de luz, muita luz. E no filme, as criaturas que estão mandando esses números através das crianças, eles também aparecem como seres luminosos, transparentes. E é engraçado que outros filmes também já mostraram esse mesmo tipo de imagem. Então eles estão nos querendo dizer alguma coisa.
Entende, meus irmãos? Quando você vê muitos filmes mostrando essa realidade, tem a ver com a realidade. Precisamente analisando aqui o filme do Nicolas Cage, o Presságio, você vê que esses anjos também, se você prestar atenção na áurea por trás deles, vocês vão ver que tem asas. Literalmente são asas ali. É como se, no caso, eles estão parados aí, elas estivessem ali no modo de espera. Mas são asas. E é bem interessante a imagem deles. Inclusive, essa imagem final do filme, que também não vai estragar, não vou dizer a você como é que aconteceu. Mas essa imagem aqui, do final do filme, né? Você vê a árvore, né? A árvore primária, aquela que Adão e Eva comeu o fruto, né? Aquela árvore que foi originada do pecado. Dando a entender que isso aqui poderia ser o Éden, o próprio jardim do Éden. E que ele foi de fato removido da terra. Olha como é interessante, família. Às vezes você assiste esses filmes e não percebe essas coisas que tá na cara, né? Inclusive, também as naves que trouxeram vários escolhidos, elas também lembram um pouco a visão bíblica de Ezequiel. Então é muito interessante esse filme, né? Era bom que fosse feito mais filmes assim. Mas enfim, por que eu tô falando desse filme pra vocês? Bom, eu tô falando justamente por causa disso aqui, meus nobres e queridos irmãos, ó. Essa primeira imagem aqui, ó, parece até quem joga Yu-Gi-Oh! A carta da luz das espadas reveladoras, né? Aquela carta que prende o outro por 3 jogadas. Quem já jogou o game sabe, né? Ou assistiu o desenho deve lembrar disso aí. Tinha uma carta chamada a Espada da Luz Reveladora, que ela ficava assim sobre o jogo, né? E essa imagem aí apareceu no Japão pela primeira vez. A pessoa ficou admirada com aquilo, ninguém sabe o que é, né? Sempre, geralmente, as pessoas gostam de dizer, é drone, né? Mas será que é drone mesmo? E depois de um tempo, ela também apareceu na Rússia, como você pode ver aqui, ó. Também apareceu nos céus da Rússia, passou um tempo assim, depois some. Não bastasse, passou-se mais um tempo e agora aparece no céu das Filipinas. Essa foto conseguiu ficar um pouco mais nítida, ó. Mas você vê que se trata do mesmo fenômeno, meus nobres e queridos irmãos. Vou passar aqui para outra imagem, ó. Uma foto um pouquinho mais arrumada. E agora nós vamos passar para essa outra aqui, que é a última que foi tirada. Então lembra muito, inclusive, aquela cena que a gente viu agora, né? Das naves lá paradas no filme do Presságio, né, lá no paraíso, aquelas naves lá pousadas. Lembra muito de fato. Então, meus nobres e queridos irmãos, o que é que eu tenho para dizer para vocês? É que os fenômenos estão aí, seja ele da origem que for. Não tem como as pessoas negarem, acharem. Inclusive eu vi um inscrito comentando e eu concordo muito quando ele diz que provavelmente nós nunca mais teremos aquela paz que tínhamos antes, né, de aparecer esse Sungamonga. Porque existe uma agenda para ser implementada. Então várias mazelas nós teremos que atravessar para que isso aconteça até chegar de fato no estado de caos. Se vamos nos recuperar desse caos, a Bíblia diz que sim, né? Porque se você ler as Sagradas Escrituras, você vai ver que vai chegar um estado de caos terrível e chegará uma entidade com poder e jurisprudência no mundo inteiro que irá apaziguar o mundo. O mundo vai entrar em paz. O governo dele vai parecer dar muito certo e é o governo totalmente anticristo. Eu não acho mais que é uma entidade só. Ele pode até ser, tá certo? Deixar bem claro isso, quem acredita que vai ser uma entidade, vive e tal. Mas eu particularmente, se você me permite ter a minha própria opinião, e não estou incentivando você a pensar igual, eu só acho que isso vai ser um sistema totalmente anticristão. Pode até se unir, né, com uma pessoa, até porque tem estudos nesse sentido, né, colocando processador na cabeça das pessoas. Já foi criado o primeiro processador com células. Então tem isso sim para aumentar a capacidade humana. Se vai ser um humano, né, misturado com essa tecnologia, aí eu já acho mais possível, né? Do que chegar um cara, como diziam lá, o presidente da França. Eu nunca acreditei nisso, né? Embora a gente já tenha mostrado, inclusive, estranhos fenômenos com um cara, né? Inclusive na Copa, na hora que acontece o gol do país dele e tudo, mas enfim, né? Tá aí esses vídeos aí, depois você assiste. Mas eu acredito mais que é para um sistema, família, um sistema onde ser cristão será proibido. Você vê que cada vez mais tá ficando mais difícil você seguir à risca os mandamentos de Deus. Cada vez ele está sendo mais polemizado e cada vez mais criminalizado. É isso que você está vendo, né? Enfim, o sistema vai dando um passo a cada dia. Quando a gente pensa que não, oxê, mas agora eu não posso, não pode falar mais isso. Ah, mas não pode ser mais contra isso. Não, isso aí você não pode ter esse tipo de opinião. Já estamos nessa fase. Então, preste atenção onde a gente está indo parar. Direto, você está vendo aí, né? Se você acompanha as notícias, acompanha o nosso canal, você já deve ter visto várias vezes quando a gente falou, ó, tal pastor, tal padre teve que se explicar perante a justiça por ter falado isso ou aquilo. Isso está acontecendo o tempo todo. As pessoas acham bom,
né? Porque infelizmente as redes sociais também causaram mais isso, que é as pessoas se fechando em tribos. Tem a tribo dos desengrejados, tem a tribo que questiona o formato da Terra, e quando você se coloca em tribos, você acaba separando pessoas dependendo se ela concorda ou não. Se concordar, faz parte da sua tribo. Se não concorda, então você isola ela até da sua linha de pensamento. E isso está errado. Porque por mais que uma pessoa não concorde conosco, ela tem sempre alguma coisa a acrescentar que vale a pena ser analisada e que pode até mudar a nossa própria forma de ver as coisas. Então, se fechar em tribos e em bolhas, não importa o tamanho dessa tribo ou dessa bolha, é sempre ruim. Independente, meus irmãos, independente de tudo. E só observar isso a gente percebe que é o sistema que nos ensina isso. Porque apesar de ser um tema totalmente que eles são contra, a forma operante é a mesma, se fechar em uma tribo. Então, mesmo que seja um tema que o próprio sistema não quer que você esteja fechado, que o próprio sistema não quer que você raciocine sobre ele, de qualquer forma você ainda está fazendo o que eles querem, porque é se fechando na bolha. O sistema quer assim, porque apenas dessa maneira, as pessoas divididas em pequenos grupos, é que eles podem implementar esse caos total, onde as pessoas não vão perceber o que está sendo feito dia após dia, por exemplo, né? Aqueles que vão para a igreja e aqueles que não vão, que acham que está errado ir. Então, se vai fechar um templo, se vai prender um pastor ou um padre, tá legal, porque esses caras aí são enganadores, na minha opinião. Até que vai avançando e chega no ponto que essa pessoa também vai ser prejudicada, mas ela não percebe por conta das tribos. Entende, meu querido irmão? É isso que eu quero dizer para você. Não é dizer que quem vai ou quem não vai tá certo. É dizer que o direito dos dois ser como são tem que ser garantido. E nós não podemos gostar disso somente porque não concordamos com ele. É isso que eu falo para vocês. E aí, sobre os fenômenos que a gente acabou de ver, que aconteceu em todos esses países, para mim, isso tem muito a ver com o Blue Blim. A gente sabia que ia chegar um determinado momento que essas coisas iam começar a aparecer. Pode até não ser, meus irmãos. E independentemente do que seja, se é Blue Blim, se não é, são fenômenos para a gente perceber a era, né, que a gente está atravessando. Para mim é o início das dores. Sempre eu reforço isso aqui nos vídeos. Agora que a forma que está sendo feita, para mim, tem muito mais possibilidade do que ser nave alienígena, como estão dizendo. Não. Por causa dessa treta aí, os aliens estão de olho aí, ó, no que está sendo feito. Pode até ser. Eu não acredito nisso, mas pode até ser, né? Eu não descarto totalmente isso aí, não. Mas para mim é muito mais fácil ser o Blue Beam, até porque a gente já conhece como essa tecnologia iria funcionar. Tá certo, meus nobres e queridos irmãos? A gente ainda tem vídeos aí falando só sobre isso. Vale a pena você dar uma conferida aí nos nossos vídeos. Tem muito vídeo de política mesmo, realmente. Infelizmente é necessário. Eu digo infelizmente porque a gente também não gosta de falar de política, por incrível que pareça. Mas não dá para ignorar uma coisa, meus irmãos, que dependendo da nossa própria escolha, vai fazer a situação piorar ainda mais. Não dá. Então é por isso que eu tenho falado. Infelizmente, né, num caso desse, de sinais como esse, a única coisa que você pode fazer é não se enganar quando eles acontecerem bem diante da sua frente. Mas evitar que ele aconteça, nós não podemos. Isso é fato. Já na outra questão política, a gente tem como fazer escolhas ainda. Tá certo, meus nobres e queridos irmãos? Então é essa a diferença aí que eu falo pra vocês. Espero que você entenda. Eu sei que a maioria aqui também não gosta de política. A gente já tomou realmente um aborrecimento. Mas infelizmente, família, é preciso a gente falar, né? Então tô tentando aí equilibrar o canal, né? Um vídeo de política, outro não. Também quando passar agora esse período aí, vai até dia 30. A gente vai ter um descanso, mas depois vai voltar também a falar disso. Porque se prepare, meus irmãos. Seja qual for o vencedor, todos nós temos que estar prontos para fazer muito protesto. Para ficar de olho em cada proposta que vai ser feita ao longo desses próximos anos. E sobre os fenômenos, meus irmãos, deixa aí tua opinião. O que é que você acha que é isso? Pode ser a espada da luz reveladora do Yu-Gi-Oh! Pode ser o projeto Blue Beam, naves realmente monitorando, ou anjos, até anjos, né? Tem gente que acredita nisso. Enfim, meu irmão, seja qual for sua opinião, ela é sempre respeitada, ela é sempre bem-vinda. Vou trazer novidades a vocês do Astra, se Deus quiser, para a semana. Foi marcado para finalizar a pressurização dia 12, né, quando eu estou fazendo esse vídeo, 12/10/2022. E aí já começa a fase de elétrica, né? Tá demorando bastante, família, não é culpa minha. Inclusive vou gravar um vídeo lá, assim que o carro voltar para aquela oficina, que ele já está em outra fazendo pressurização, vai voltar para lá para fazer elétrica. Mas enfim, vou mostrar tudo para vocês e vou explicar tudinho que está acontecendo, tá certo, meus irmãos? Guarde um pouquinho, mais uma paciênciazinha. Vou agradecendo mais uma vez aqui a sua audiência. A gente sempre volta com 2 vídeos, um às 7h30 da manhã, um às 5h45 da tarde. Aguardo vocês, meus irmãos, um abraço, fiquem com Deus e fui!